leitura do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Item 10. Siga a voz silenciosa do seu íntimo. É a voz da consciência. Ela está recebendo as transmissões de Deus para você. Dê atenção a esta voz. Ela só lhe indica o bom caminho. A consciência alerta-nos dos pensamentos da estrada. Avisa-nos quando queremos avançar o sinal do bem. Afere como estamos perante os outros. Sofre quando causamos dor a alguém. É Deus em nós, alertando, avisando, aferindo o sofrimento. Não tente sufocar esta voz. Como sua maior amiga, ela não se cala jamais. Obedecer à voz da consciência é obedecer a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Colocamos nossa mão no coração. Imaginamos a nossa Mãe Maria Santíssima adentrando essa casa nesse momento. E que seja feita a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencargo. E assim seja. E está aberta a palestra da noite de hoje. Está na tua mão, irmão. Muito obrigada. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. O pessoal cantou e ficou meio já quase desencarnando. Não desencarna já não. Deixa eu terminar minha palestra, por favor.
nós sempre devemos agradecer a Deus acima de tudo, porque Ele é o nosso Criador, Ele nos deu a vida, Ele construiu esse universo em que a gente vive, nas mais variadas casas do Pai, e nos permite, através da reencarnação, vir a um planeta como a Terra, que é de provas e expiações, para nos possibilitar o progresso. Agradecer a Jesus, o nosso mestre amigo, o guia e modelo segundo os Espíritos responderam a Kardec, que Deus enviou para a Terra, e esse irmão que é governador ainda do planeta, na condição espiritual, continua a zelar pelos destinos da Terra e a se preocupar com o caminhar da nossa evolução. Então, a ele, que não precisava mais reencarnar quando aqui esteve, a nossa gratidão. Aos espíritos que formam o grupo de trabalhadores do mundo espiritual, que coordenam os trabalhos em todas as casas espíritas, são esses amigos que permitem que aqui a gente esteja, que nos intuem durante o dia para a gente vir, que tira diante de nós muitas vezes os empecilhos e as visitas incômodas, para que a gente aqui esteja, que desobstrui as vias, a via expressa e a BR-101, para que eu chegue. Então, a nossa gratidão a esses espíritos, e esperamos nos esforçar muito, muito, muito mesmo, porque quando a gente se esforça muito, a gente atrapalha menos o plano espiritual, porque nós somos muito imperfeitos, mas eles precisam de ferramentas, e eles não vão esperar as ferramentas ficarem perfeitas, porque se esperasse perfeição, o mundo não sairia da condição que se encontra. Então ele se utiliza de nós, criaturas imperfeitas, atrasadas, porém com boa vontade, com desejo de fazer alguma coisa, de participar pelo menos dessa transformação, que é uma transformação coletiva. E claro, a nossa gratidão também aos trabalhadores encarnados, que não deixam de ser espíritos. São espíritos encarnados, que mantêm a casa como está, limpa, como diziam os antigos, asseada, organizada, permitindo, oferecendo-nos uma porta de entrada, como uma casa do caminho, que compõe essa diretoria, que fazem as escalas, convidam-nos. Então, a nossa gratidão a esse povo, trabalhador, incansável, da doutrina espírita, que também pode errar. Porque ninguém é perfeito. Mas, com certeza, a intenção é acertar. Não vivemos só de intenção. Mas a intenção já é um passo importante. E trago o abraço fraterno do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que é a casa a qual faço parte. Ela é localizada lá, na ilha, no bairro José Mendes. Então, quem é antigo aqui, nem todo mundo vai saber o que eu vou dizer agora. Se você não passar pelo túnel para o sul da ilha e passar pelo caminho antigo, o caminho da Coca-Cola, os antigos vão lembrar. Vai passar na frente da nossa casa. Nossa casa fez 88 anos agora, de fundação. 7/7/37. É uma história, né? Então, o abraço fraterno do grupo de trabalhadores como força, para que os que aqui estejam também mantenham essa chama acesa por 88, 98, 108, 218, quantos forem
quantos anos forem necessários. Então, o abraço fraterno que eu trago desse grupo de trabalhadores. Hoje, disseram que chegou um locutor. Me lembrei do já desencarnado presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Agronômica, o seu Góes. Ele dizia, és um locutor de rádio. Eu assim, esse rádio está um pouco fora de sintonia. Às vezes pega a sintonia das trevas, mas a gente tenta dar uma melhorada, né? Dar uma mudada. Então, realmente eu não posso usar microfone, eu tenho um problema, microfone para mim é quase que um obsessor. Eu uso esse aqui por causa da internet. Esqueci. A gente precisa agradecer também, dar boa noite ao pessoal que está assistindo agora, pode não estar assistindo ao vivo, pode assistir posteriormente, mas eles também, que eles recebam muita paz, muita luz, porque se por algum motivo não puderam aqui estar, continuam a acompanhar de casa. Então, nós viemos com o propósito de conversar com os meus irmãos sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo, o capítulo 1, diz que não vim destruir a lei, porque era o grande medo da época, o grande receio, que o Messias viesse para... Aliás, não era nem só receio, era uma ansiedade, um desejo, que o Messias viesse para destruir tudo aquilo que estava do jeito que estava e transformasse tudo. Mas no segundo capítulo ele diz, meu reino não é deste mundo. Ou seja, analisando os dois capítulos, um na sequência do outro, ele primeiro diz que veio, mas não veio destruir a lei. E segundo, diz que o reino não é deste mundo, ele diz que estava o quê? De passagem. A lógica é que como um bom passageiro, como um bom visitante, eu não vou, como diz o manezinho, que eu sou bem manezinho, vocês vão notar pelo sotaque, eu não vou escangalhar com o que já estava feito. Né? Então ele diz, não vim destruir a lei e o meu reino não é deste mundo. Outro dia a gente trabalha o capítulo 1. Hoje é a realeza de Jesus. O povo da época esperava o Messias que foi profetizado. Os profetas antigos tiveram vários profetas, vários homens encarnados ao longo da história da humanidade, desde a longa antiguidade até a vinda do Cristo, tiveram espíritos que reencarnaram com o propósito de contribuir. Os que foram chamados de profetas, porque profetizavam. Profetizar é você ver o futuro, é você traçar linhas de algo que acontecerá. Então eles assim o fizeram. E o povo da época esperava, na visão, na imagem do Cristo, do Messias, esperava um rei, alguém que viesse assumir o trono, porque nas próprias profecias diziam que o Pai enviaria seu Filho, o Pai enviaria o Messias, o enviado do Pai. Então havia a expectativa que as pessoas tinham de que ele realmente ia transformar tudo, ia mudar a vida material, a realidade daquelas pessoas. Se vocês assistirem, e eu sou defensor propagandista gratuito, é claro, do The Chosen, né? da série do The Chosen. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo do The Chosen. Ele é engraçado, ele é polêmico, ele é demais. Não vou dizer que ali está tudo certo naquele enredo, porque a gente não é capaz de dizer, nem de confiar cegamente em qualquer coisa feita pelo homem. Tudo é vindo de traduções. Mas a gente extrai do contexto geral aquilo que a gente precisa. Ali nós vamos observar a expectativa dos discípulos, dos apóstolos. Eles tinham a expectativa de que Jesus viria para destruir o reino romano. Porque o reino de Roma imprimia uma carga pesada de impostos, de tributos. Parece até o reino brasileiro, né? O governo atual. Ou os governos, para não dizer que eu estou sendo partidário. Que nos cobram impostos, a gente passa a vida inteira pagando impostos. Não era diferente no passado. Vejam como a história é cíclica. Então eles esperavam que o Cristo viesse, o Messias,
ele seria o transformador. Eles ficaram um pouco frustrados, até, porque ele era manso, ele era pacífico, ele não queria saber de pegar em arma. E vejam que as pessoas criam a expectativa de alguém que salve. E observem que não mudou até hoje. Mais uma vez, citando algo que é do nosso cotidiano, da nossa sociedade, nós também temos a expectativa em cima dos políticos. Um candidato a vereador para nós é aquele que vai resolver o problema do nosso bairro. Um candidato a prefeito é aquele que vai resolver os problemas da nossa cidade. E nós colocamos todas as fichas neles. Deputados, governadores, presidentes da República. E depois a gente fica frustrado. Porque nada disso acontece. Então vejam como hoje ainda nós somos como os discípulos no passado, lá na época do Cristo, 2000 e poucos anos atrás, esperando alguém que venha resolver. E a proposta da doutrina é a transformação íntima. Ou seja, cada um se resolvendo, resolve o coletivo. Então, nessa proposta, nós precisamos entender quando que o Cristo falou: meu reino não é deste mundo. E foi no episódio em que ele estava para ser julgado por Pilatos. Pilatos, há quem diga, há alguns defensores da ideia de que Pilatos estava na dúvida sobre condenar Jesus ou não. Porque os crimes atribuídos ao Cristo, eles eram um pouco superficiais. Eles não tinham comprovação específica dos atos que ele cometera. Eram discursos, era algo contado e preparado pelos fariseus, que eram os religiosos da época, que observavam o Cristo operando milagres e foram convencer o Sinédrio até que chegasse a Pilatos, que era o governador da Galileia, da época, representante do rei de Roma. Então, quando Jesus é trazido até Pilatos, e vejam, ele já estava preso. Pilatos pergunta ao Cristo o seguinte: és o rei dos judeus? Vejam, as pessoas esperavam um rei. E o rei de Roma estava com medo de que esse rei pudesse tirar o reinado dele. Porque não existem dois reis num reinado. Um vai ter que substituir o outro. E esse era o medo. Era um medo político, é bem verdade, de perder o poder sobre a população. E ele pergunta a Pilatos, o governador, no caso não era rei, mas era representante do rei, ele pergunta: tu és rei? És o rei dos judeus? E ele responde da seguinte maneira: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei confuso. Porque Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus. E ele diz que não, meu reino não é deste mundo, porque se fosse eu não cairia na mão dos judeus. Que negócio é esse? Ele não era para ser o rei dos judeus, justamente. Lembram-se do episódio em que Pilatos lava as mãos e ele diz, entrega ao povo para decidir por Jesus ou Barrabás? Esse povo era o povo judeu. Então ele foi condenado pelo povo. E ele diz: eu não sou o rei. Meu reino não é deste mundo. Se eu fosse, os judeus não me pegariam. O meu povo o defenderia. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei. Ou seja, notem que Pilatos estava forçando a barra, hoje em dia. Como a gente poderia dizer na gíria, né? Deu uma forçadinha na barra. Ele perguntou primeiro se era rei. Ele deu uma resposta que não. E ele disse: és, pois, rei. Porque Pilatos queria se convencer para poder condená-lo. Se ele dissesse que ele era rei daquele povo, pronto, estava tudo certo. Era só condenar e crucificar. E Pilatos daria a ordem. Ele daria a sentença. E Jesus respondeu:
Tu dizes que eu sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Vejam, novamente, Jesus não cai no engodo, não cai no enredo, porque ali foi um teste para Pilatos. E ele diz, tu é que estás dizendo que eu sou rei. Vejam, ele não admite, ele não diz que era rei. E aí é onde Pilatos vai e lava as mãos e deixa que o povo escolha entre Barrabás, que era um ladrão, e Jesus. Então o contexto, o ponto central aqui para nós é: que reino é esse? Que reino é esse? Olha como eu sou velho, me lembrei da novela Que Rei Sou Eu. Olha só como eu sou velho. Uma hora dessa lembrar de novela. Então nós vamos observar que, analisando no contexto agora, trazendo para a nossa realidade, tá? Todo mundo aqui veio de casa, veio angustiado, veio com problema, veio querendo ouvir alguma coisa que possa contribuir para o seu dia a dia. Então é importante a gente usar da filosofia, é importante a gente falar na ciência espírita, mas principalmente precisamos falar de algo moral. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas por ouvir alguma coisa. Tá? Então, nesse propósito, a gente pode entender que que a vida material é um reino. Nós temos vários reinos no planeta Terra. Países que são controlados, que são governados por reis e rainhas ainda. Nós temos, inclusive no Brasil, uma família real, vocês sabiam disso? A nossa família real, ela ainda está presente e ela ainda pode ter, dependendo das situações aí que acontecerem, ela ainda pode vir a ser governante do país. Por quê? Porque eles não foram expulsos na época. Eles não foram expulsos. Dom Pedro II, ele foge, ele vai embora, ele deixa o reinado, né? Então vejam, o reino mundano, o reino da matéria, ele é material. E é onde a gente vive, onde nós temos as nossas necessidades, onde nós compramos as coisas, nós adquirimos, nós utilizamos daquilo que é extraído da terra e transformado justamente para que facilite a nossa vida. Não é feio, não é equivocado a gente usar das coisas materiais, não é feio, não está errado o espírita ter uma condição financeira boa, pelo contrário. Se nós utilizarmos o equilíbrio, a sensatez, no uso das nossas coisas, do nosso dinheiro, nós podemos sim, fruto disso, ter uma certa tranquilidade financeira. Mas o reino do Senhor não é o reino material. A terra ainda é um plano de provas e expiações. Esse reino, então, ele tem um propósito. Não é à toa que a terra é desse jeito. Não é à toa que nós temos as incomodações do dia a dia, que nós temos o patrão chato, que nós temos o cunhado que incomoda, que nós temos a sogra... Não, a sogra ninguém pode tocar, porque a sogra é inviolável. Não pode ninguém falar da sogra, pelo amor de Deus. Senão dá problema em casa. Então, por que nós estamos passando por tudo isso? Tem que ter um porquê. Provas e expiações. O que significa dizer isso? A Terra não é um ambiente ainda, não é o jardim do Éden. A Terra não é um planeta evoluído, não é algo para onde virão espíritos de alta envergadura, espíritos que não precisam mais reencarnar, que chegaram no topo da escala. Não. A Terra é um mundo intermediário. Nós lá temos na categoria dos mundos, no livro dos Espíritos, nós temos mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos divinos ou celestes. Isso, muito obrigado. Tenho 2 espíritos protetores aqui, ó, 2 intuições maravilhosas. Então vejamos, mundo de provas e expiações, na segunda categoria de mundos,
é onde nós ainda estamos tropeçando. O espírito naturalmente tropeça. Que viemos da primeira condição do mundo primitivo, aonde nós vivíamos pelo instinto. Agora não, a razão. A razão nos acomete. Nós temos agora o poder de decidir. Porém, só as encarnações sucessivas vão nos dando uma maturidade suficiente para tomar as decisões melhores. As decisões mais corretas. E chegamos hoje na condição que estamos. Por que menciono isso? Porque a Terra está deixando de ser provas e expiações para o mundo de regeneração. Já está num processo aceleradíssimo. Por isso está reencarnando tanta gente. Vocês não pararam para perceber? Eu acho que vocês devem perceber, porque aqui a Palhoça parece que reencarnou todo mundo aqui na Palhoça, né? Porque o tanto que cresceu isso aqui é um absurdo. Mas não é só a Palhoça. É qualquer lugar. E nós vamos observar a qualidade dos espíritos que estão reencarnando. Muitos espíritos vulgares, muitos espíritos atrasados. Por quê? Porque a própria espiritualidade já havia informado que nessa última carroça que está passando, nesses últimos momentos em que a Terra está na condição de plano de expiações, vão reencarnar todos que estão na crosta terrena para ter a chance, para não dizer que a Terra mudou, transformou e eles não tiveram chance de vir. Deus é justo. Só que com o véu do esquecimento, as tendências passadas, puxando muito, eles acabam cometendo os erros de novo. Mas aí não há o que reclamar. Foi dada a chance, vão ser levados, recambiados para um planeta, um outro, que estaria saindo da condição de primitividade e entrando na condição de provas e expiações. Bom, isso olha só quanto que eu falei do mundo material. Mas o reino de Deus, o reino de Jesus, a sua verdadeira realeza não é material. Podiam esperar os discípulos que ele tomasse de armas, mas ele não tomaria, de maneira alguma. Tanto que ele foi sacrificado. Ele sofreu. Passou pelas humilhações. Sem precisar. Ele não precisava. Mas a proposta dele foi deixar o seu evangelho na memória, gravado na memória de cada um. Tanto que ele não escreveu nada. Os que escreveram foram os seus seguidores. Os 4 evangelhos, né? Então, a proposta dele era viver essa situação. Por quê? Porque o reino dele não era daqui. Na condição espiritual, ou seja, dando a dica de que há um mundo espiritual. Por isso nós não devemos ter dúvida. Tu acredita no mundo espiritual, Gê? Tu acredita na vida após a morte? Acredito. Tens como provar? Olha, talvez até não, mas eu acredito. Eu tenho certeza de que ela existe. Porque não haveria justiça se nós tivéssemos sido criados para acabar no túmulo. Aonde estaria o motivo pelo qual eu preciso me melhorar? Não, toquei no microfone, desculpa, tomara que não tenha dado problema. Aonde estaria o motivo de que eu tenho que me melhorar? Se a vida terminasse com a morte, se a vida fosse ali, naquele instante, esse período curto de 60, 70, 80, 100 anos, porque nós estamos vivendo cada vez mais? Será que seria isso? Não, de maneira alguma. A vida continua. E por ser desse mundo imaterial, Jesus não buscou de maneira nenhuma coroas, tronos ou exércitos. Ele não veio em busca de exércitos. Ele não veio comandar. Vejam, nós ainda somos belicosos. Nós, humanos, somos ainda belicosos. Nós ainda partimos para guerra, nós partimos para luta corporal. Eu estava vendo ontem na internet um acidente de trânsito. Brigou todo mundo, caiu todo mundo na mão. Eu assim, onde é que nós estamos? A que ponto nós chegamos? Então vejam,
Essa característica é das criaturas que esperam um Jesus guerreiro. Ah, Jean, mas então estás querendo dizer que a gente não deve se defender? Não, negativo. Negativo. Agora usa a inteligência para fazer a tua defesa. Se, em último caso, for para salvar a tua vida, ora. Então, seu reino é de paz, amor e justiça, valores que não se baseiam na matéria. Vamos adiantar. Aí ele diz que o reino de Deus, ele está dentro de nós. É a orientação da espiritualidade. Porque a gente pode pensar, o reino é lá, o reino é acolá. Não, o reino está no meio de nós. Por isso que Deus percebe e vê tudo o que acontece na nossa vida. Deus, ele não perde nada. Porque nós estamos inseridos no tal do fluido cósmico universal. Todo o universo está incluído ali. Então, qualquer alteração desse fluido, um fio de cabelo que caia da tua cabeça, mexe o fluido, altera. E o Senhor sente. Deus sente, sabe de tudo que nós precisamos. Então, esse reino, ele, na verdade, não é geográfico, é interior, construído pela transformação moral. Entre a vida material e a vida espiritual, nossa, eu já falei isso tudo. A visão espírita, ela amplia o entendimento. A doutrina espírita, ela tenta fazer com que a gente consiga entender melhor aquilo que outrora foi dito que era proibido. Porque as religiões até então, e aqui não é crítica, apenas uma constatação, para manter o poder sobre os seus fiéis, diziam, não, isso aqui a gente não pode adentrar nisso aqui, porque isso aqui é dogma da igreja. Isso aqui, só Deus que é possível conceder a compreensão e o entendimento. Não, gente, não. A vida corpórea, ela é passageira, mas o espírito é imortal. Então, a gente, quando diz que ninguém morre, alguém poderá dizer, mas eu vi que o fulano morreu, o corpo ficou, eu fui até no velório, eu vi, eu sou testemunha, como não morreu o corpo? O corpo, essa ferramenta, esse veículo que nós temos, que nos foi emprestado por Deus para ser utilizado no período que for necessário da nossa reencarnação. Ou seja, todo mundo aqui tem prazo de validade. Tá? Todo mundo tem. A gente já nasce com a programação do período em que vai desencarnar. Podemos antecipar? Sim. Geralmente a gente antecipa. Somos considerados suicidas indiretos. Por quê? Por causa do modo de vida. Pelos sentimentos, pelos desgastes, por perder energia sem necessidade. E quantas vezes a gente faz isso? Então a gente pode dar uma antecipadinha, pode. Mas está todo mundo programado para o seu desencarne. Só que ao acontecer, a gente recobra a nossa condição espiritual. Nós voltamos ao plano espiritual. E damos sequência na nossa vida. Porém, a gente precisa estar bem preparado. Por quê? Para se desprender. O que é difícil é desprender. Então, morrer é fácil, como diz o ditado, morrer é fácil. Desencarnar é que é difícil. Porque desencarnar é deixar completamente aquilo que habitava a nossa casa mental. Os nossos desejos, os nossos gostos, os nossos prazeres. Nós temos um caso, agora, recente, de um irmão que desencarnou e já se comunicou na casa espírita, pedindo para cuidar da casa dele, da filha jovem, da esposa, porque está sendo um problema para ele. Vejam, espírita, de longa data. Só que o apego à filha, o apego à esposa, está causando. E ele não pode ir em casa, porque se ele for em casa, aí piora tudo, né? Então a espiritualidade não deixa.
Ah, mas como assim, Jean? Nós não temos livre-arbítrio? Vocês não assistiram o nosso lar? André Luiz, por acaso, foi quando quis na casa da mulher? Não foi? Só foi quando foi permitido. Depois que ele já estava, né, um pouco mais recuperado, não estava mais se achando tanto como médico, ele estava já varrendo o chão. Ah, tu queres ir? Vai. Quando foi? O que aconteceu? Desequilibrou-se e acordou. Voou rapidamente para o umbral. Porque no mundo espiritual, a velocidade é do pensamento. Então vejam que a gente precisa entender como viver melhor para poder desencarnar bem, para poder chegar quando acontecer a morte e desencarnar, olhar para trás e ver que a família ficou, as contas ficaram, o automóvel ficou. Isso agora é de vocês. Não quero mais saber disso. Vamos embora. Aqui, ó. Então, essa é a proposta de viver no mundo sem ser do mundo. Porque nós não somos do mundo. Nós aqui somos, na verdade, extraterrestres. Mas não com anteninha, nem tampouco verdes. A gente é extraterrestre por ser de fora da Terra. E vamos ter que, um dia, quem sabe, quando na condição, espero que todos na condição de espíritos mais adiantados, dar sequência em outros planetas e outros orbes. Os bens materiais, as conquistas sociais e o poder ficam aqui, já falei. O que levamos são nossas virtudes, aprendizado e atos de amor. É isso que a gente leva. Amor verdadeiro, tá? Não é amor cobrando. Não é amor, eu te amo, mas eu te quero comigo. Não, não. Eu te amo e vai. Segue, voa. Ah, eu gosto muito de passarinho, mas ele trancado na gaiola. Não, não. Abre a porta da gaiola. Ama o passarinho e deixa que ele vá. Não estou fazendo crítica aqui a quem tem passarinho, não, tá, gente? É só uma alegoria, é uma figura de linguagem. A Terra é escola. Aprendemos por meio das experiências. Nossa, já vou encerrar. Deixa eu ver o que dá para pular aqui. Convite de Jesus, o Mestre nos convida a viver no mundo sem pertencer ao mundo, já falei. Conexão com a doutrina espírita. O Espiritismo esclarece que a evolução continua após a morte. Então, se alguém poderá se perguntar o que acontece quando a gente morre? Continua evoluindo. Continua vivendo. É claro que lá, no plano espiritual, não tem o clássico Havaí Figueirense para tu ir. Não tem a novela das 8. É uma nova realidade, é uma vida diferente. Mas é uma vida contínua. E a gente continua evoluindo, estudando, se dedicando. Não pense que a gente fica sozinho no plano espiritual, gente. Tem uma grande quantidade de espíritos nos esperando. A nossa família espiritual, ela é numerosa. Então, quando a gente volta, às vezes a gente fica pensando assim, como é que eu vou viver com saudade da minha mãe, com saudade do meu pai? E chega no plano espiritual, encontra uma quantidade enorme de espíritos que já foram nossos parentes em encarnações anteriores, que são muito amigos nossos, e a gente se sente bem. Tem até uma anedota que diz, né, que quando ele chegou, queria ficar por causa do marido, queria, quando chegou, desencarnou, foi para o plano espiritual, chegou lá, tinha uma fila de maridos, porque cada encarnação tinha um marido, Então, cuidado com o que a gente pede. Tá? Então é assim, gente, a vida continua. Nós vamos dar outras atenções às coisas da vida. Nós teremos outras opções de evolução. O mundo espiritual é a verdadeira pátria, ou seja, nós não somos daqui, é do mundo espiritual, e as encarnações são degraus de aprendizado. Cada reencarnação é um degrau. O que a gente pode fazer? A gente pode se omitir e ociosamente ficar parado no mesmo degrau. Mas ninguém desce. Ninguém desce para o degrau anterior. Isso não é possível. A gente pode estacionar, mas a escalada é ascensional. Nós vamos degrau por degrau, nós vamos subindo. Aplicações práticas para a gente encerrar. Passei 5 minutos. Como trazer o reino de Deus para o nosso dia a dia? Exercitar a paciência nas dificuldades. Como é difícil ser paciente. Quer ver na fila da Via Expressa?
Não vou deixar tu entrar. Não vou deixar tu entrar. Aí o mentor diz, meu espírita tu és, tá indo fazer uma palestra? Deixa entrar. Aí, deixa, passa, meu filho. Paciência. Paciência. Paciência com a esposa. Paciência com o filho. Paciência com o marido. Paciência com todos aqueles que vivem no caminho libertador, que, como Chico Xavier dizia, o lar. Porque ali estão reencarnadas pessoas que têm desavenças. Estamos para progredir. Claro que vai ter alguém nesse meio que é afim. Então vai ajudar. Mas só que as desavenças acontecerão. Então não se desespere. Não se desespere. Lute para minimizar. Cultivar pensamentos elevados. Como é que está a casa mental da gente? Só pensando em porcaria? Só pensando em política? Só pensando em coisas do dia a dia, no trabalho? Eu estou trabalhando tanto, Jean. A minha cabeça está só focada no trabalho. E aí desencarna e continua dentro do trabalho. Não vai para o plano espiritual. Fica por aqui, penando, andando daqui para lá, de lá para cá. Então, pensamentos elevados. Vamos virar santos, todo mundo na mente. Não. Não. Na medida da possibilidade da transformação mental, quando vier um pensamento ruim, quando vier um pensamento de ódio, quando vier alguma coisa assim na cabeça, por exemplo, tipo, esse bicho não vai calar a boca não, porque eu não aguento mais ouvir ele, pensa em algo bom, assim, não, vou usar da caridade com essa criatura. Pensamento. Servir ao próximo sem esperar recompensa. Às vezes a gente dá, mas a gente quer ser reconhecido. A gente dá daquele jeitinho assim, né? Para que alguém veja. Então a gente deve cuidar com isso. Viver com fé e esperança, lembrando que tudo passa, mas o espírito permanece. Então, gente, é claro que eu tive que pular coisa aqui, porque eu me empolguei. É a terceira vez que eu faço essa palestra, mas já fiz diferente de todas as outras duas. Então eu tenho que largar do papel, porque é inspiração, né? Senão o meu mentor não vai embora comigo no carro. E se ele não for embora comigo, só vai o obsessor. E aí você já sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente tem que obedecer. Mas, brincadeiras à parte, espero ter conseguido, pelo menos de alguma maneira, tocar nos corações dos meus irmãos. A minha gratidão aqui, na verdade, nesse instante, é por vocês terem me dado agora, nesse período de 38 minutos, o que vocês têm de mais precioso e que eu não tenho dinheiro para pagar. O tempo. O tempo de vocês. A assistência cativa, serena, paciente. Isso não há valor no mundo que pague. Então que Deus, nesse instante, é o que eu peço. Ilumine cada um dos meus irmãos aqui presentes. Sem olhar a quem. Não importa se é bom, se é mal, se errou, se não errou. Não importa. Derrame sobre as cabeças aqui, Senhor, o teu manto de paz. Que cada um possa receber, absorver essa energia. Que quando tocar no topo da tua cabeça, que ela se transforma cintilante em pétalas, você absorva por todos os poros. E quando você entrar no passe, depois de ter feito a tua parte aqui, você e o médium passista vão entrar numa comunhão, numa simbiose de energia tamanha, que provavelmente você não receberá nada. Pelo contrário, você juntará com a do passista e vai na direção de algum espírito necessitado que foi trazido aqui agora. Tenham sempre isso em mente. Voltem no dia de amanhã. O compromisso assumido precisa ser repetido. Nós precisamos demonstrar aos espíritos que nós temos boa vontade, que nós temos interesse. Mas eu vou de novo, eu vou me tornar um carola espírita. Te torna um carola espírita, não tem problema. Porque são só 30, 40 minutos. Não vai te fazer tanta falta. Voltem no dia de amanhã para compartilhar do pão espiritual que o Senhor oferece através desses espíritos amigos. Que nós agradecemos também. Mentores, guias espirituais, protetores, que eles possam, todos, contribuir para que a casa de vocês, o lar de cada um, esteja pronto agora, apto, nesse instante, para recebê-los de volta.
Levem daqui essa energia toda, como se estivesse num tapoerzinho. E quando chegar dentro de casa, façam questão de espalhar. Não guarde, não bote na geladeira. Espalhe. Porque lá estão aqueles que necessitam, que muitas vezes nem acreditam no Espiritismo. Até nos criticam, mas eles também precisam. Muito obrigado, gente. Obrigado pela paciência, pela tolerância, pelo carinho, pelo amor. Voltem para os seus lares com muita paz. Até a próxima, se Deus quiser. E se a casa tiver coragem de convidar. Obrigada, Jean. É muito bom te ouvir. Que a gente possa refletir, como o mesmo falou, a gente está esperando o Salvador da Pátria, né? Mas o Salvador da Pátria, ele não vai resolver aquilo que nós temos que resolver. Existe sim um Criador acima de todos nós, e a gente está aqui, precisa cumprir a regra do nosso Criador. Se a gente ficar aqui, passando essa vida aqui na Terra, esperando que Ele venha resolver os nossos problemas que foram criados por nós, por livre, espontânea vontade, que cada um pegou com as suas próprias mãos, Ele não vai fazer isso. Infelizmente, nós vamos voltar para lá, de joelhos ralados. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa cobrir com o seu manto sagrado todos aqueles aqui que chegaram até essa casa, encarnados e desencarnados. Que essa prece possa ir de encontro a todos os filhos dela, a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, a todos aqueles que estão em tratamento nessa casa, por toda a humanidade, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje. Pedimos a todos aqueles que permaneçam no banco, que temos um recadinho, e logo em seguida teremos o passe. Boa noite, meus irmãos. Eu sou a Marilúcia, sou uma das evangelizadoras aqui da casa. A gente está... Em primeiro lugar, eu quero agradecer quem contribuiu com a nossa rifa. A gente conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para comprar as camisetas e pagar a inscrição do Conreginha. E aí hoje eu vim especialmente falar do Conreginha. Conreginha é um evento espírita, que é um dia dedicado para as crianças e as famílias, tá? Então eu estou dando recado principalmente para os pais que trazem as crianças aqui para a nossa evangelização, ou que tem criança em casa que queira levar. Ele é um dia dedicado para as crianças, com brincadeiras, atividades voltadas tudo para a evangelização da doutrina espírita, né? E é um dia muito legal, muito bacana e em família. Então, para os pais também podem participar nesse dia. É feita uma dinâmica com os pais, separados das crianças. Então, é um dia bem legal. Então, a gente convida as famílias que têm as crianças que trazem aqui para fazer inscrição, me mandar um recadinho ali no privado. É importante, gente, até o dia 3 de outubro. Mas passa muito rápido. No ano passado, o pessoal, alguns perderam a inscrição. E a gente conseguiu levar umas 10 crianças no ano passado. Então, a gente consegue levar um número bem legal de crianças aqui da casa. Então, por favor, quem não fez ainda a inscrição, faça a inscrição, me manda no privado, que daí a gente vai conseguir pagar a inscrição das crianças. Tá bom? É isso. Tá? Obrigada.